Vamos fazer mais uma questão sobre dilatação linear? Aqui na questão aqui da FEI, Faculdade de Engenharia de São Paulo, fala o seguinte: duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento de 1 metro, a 20 graus Celsius, são unidas e aquecidas até 320 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 12 10 a menos 6 e do alumínio 22 10 a menos 6. O probleminha que pede é o seguinte: qual é o comprimento final após o aquecimento? Então aqui a gente sabe, né, que quando o objeto ele aquece, ele sofre uma dilatação, aqui no caso é linear, porque o que nos interessa é apenas o comprimento do objeto, e sabemos que ele estava a 20 graus Celsius e passou para 320 graus Celsius. Então esse comprimento inicial, que aparentemente aqui é de 2 metros, podemos até colocar assim. Então se cada barra, aqui no caso ele falou que tem 1 metro de comprimento, somando essa barra mais essa vai ter 2 metros de comprimento, mas isso a 20 graus Celsius, né? Então, quando a gente aquece para 300 graus, o comprimento final da barra, dessas duas barras juntas, não vai ser de 2 metros, vai ser mais de 2 metros, né? Então, a pergunta do problema é exatamente essa. E para a gente calcular quanto que foi que aumentou cada barra, vou fazer separadamente cada comprimento final de cada objeto, mesmo porque cada objeto tem um coeficiente diferente, né? Então, aqui a gente percebe claramente que o coeficiente linear do ferro é de 12 10 a menos 6 e do alumínio 22 10 a menos 6. Então, o alumínio, de cara, já sei que vai crescer mais que o ferro, né? Por quê? Porque o coeficiente linear dele vale mais. Tá? Então, para a gente calcular o comprimento final, tanto do ferro como do alumínio, vamos usar aquela formulazinha que a gente já aprendeu, que é comprimento final, aqui no caso, vamos colocar aqui o ferro, né? Comprimento final do ferro vai ser o comprimento inicial vezes 1 mais alfa, aqui no caso o alfa vai ser o do ferro, né, que é o que o problema nos deu, vezes variação de temperatura do objeto. Então, colocando aqui, substituindo aqui o que a gente conhece, que o problema nos forneceu, vai ficar o comprimento inicial, que no caso vale 1 metro, né? Então, vamos repetir aqui esse 1 aqui da fórmula, mais o alfa do ferro, aqui ele nos deu, ele falou que vale 12 10 a menos 6, estamos colocando lá 12 10 a menos 6. A temperatura variou quanto, né? Aqui no caso ela foi de 20 para 320, então a variação aqui de temperatura foi de 300 graus, né? Então, uma continha simples que a gente faz, temperatura final menos temperatura inicial, 320 menos 20 vai dar 300, que é a variação de temperatura. Então, aqui brincando aqui de matemática, então o comprimento final do ferro vai ficar. Bom, vou repetir esse cara aqui da frente, né? Lembrando que uma expressão como essa a gente primeiro resolve o que está dentro do parênteses, né? Então, esse 1 eu não posso somar, porque aqui tem multiplicação e base 10, então a gente não pode somar esse 1 com 12, então a gente repete esse 1 aqui no caso. Aqui no caso eu vou multiplicar 12 vezes 3, apenas, uma conta mais fácil de fazer. 12 vezes 3 vai dar 36, né? 36, repete aqui os dois zeros que eu não coloquei, então fica 3.600. Então 12 vezes 300 dá 3.600. E aqui no caso mantém o 10 a menos 6. Né? Então a continha ficou um pouco assim, já melhorou um pouquinho mais. Posso somar esse 1 com esse cara aqui? Também não, né? Lembra? Aqui a gente não pode somar esse 1 porque aqui tem multiplicação e potenciação. Então, primeiro eu vou transformar esse número que está em base 10 para número normal, para depois somar. Então, repete aqui, vamos lá, comprimento final do ferro vai ficar esse 1 aqui eu vou repetir, aqui também eu vou repetir, mas lembra 3.600, 10 a menos 6, como é que fica isso em número normal? Vou até fazer aqui de lado, aqui de ladinho, então fica 3.600, 10 elevado a menos 6. O que significa 10 a menos 6? Significa que eu tenho que andar 6 casas para cá, não é? Então, contando aqui, né, 6 casas para lá, como é que fica? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando não tem nada, você pode pôr 0, né? E põe a vírgula aqui na frente. Então, esse número aqui, ele basicamente é 0,0036. Né? Então, 3.600, 10 a menos 6, em número normal, é isso aqui. Então, eu vou trocar esse número que está em base 10 pelo número normal, que é 0,0036. Né? A continha já ficou um pouquinho mais fácil.
Agora posso somar? Agora pode, né? Número com número, sem multiplicação, sem nada, a gente pode somar aqueles dois ali dentro. Então, repete aqui, comprimento final do ferro vai ficar 1 vezes, aqui vou somar direto, né? 1 mais isso vai ficar 1,0036, tranquilinho, né? Então, multiplicando 1 por isso, qualquer coisa vezes 1 é ele mesmo, né? Então, o comprimento do ferro aqui vai ficar a 1,036. O problema foi bonzinho, né? Porque aqui ele deu 1 metro só, se fosse 2 ou 4, um número maior, essa conta ia ficar um pouquinho mais chata de resolver. Né? Então, o comprimento final do ferro vale 1,0036. Agora vamos achar o comprimento do alumínio. Vou fazer a mesma brincadeira, vamos aqui usar o comprimento, a formulazinha agora aqui para o alumínio, aqui o AL. Então, o comprimento final do alumínio vai ficar comprimento inicial do alumínio vezes 1 mais, aqui no caso, coeficiente linear do alumínio, AL, vezes a variação da temperatura. Trocando aqui o que a gente conhece sobre o alumínio, então vamos lá. Alumínio vai ficar, o comprimento inicial também é 1 metro do alumínio, aqui o problema ali não falou aqui no começo. Bom, repete aqui esse 1, mais o alfa do alumínio, quanto que vale? 22 10 a menos 6, então coloca lá, 22 vezes 10 elevado a menos 6. Mesma brincadeira, qual foi a variação de temperatura que o alumínio sofreu? Na verdade, ambos sofreram, né? Ambos estavam a 20 e ambos foram para 320. Então, mesma brincadeira, 320 menos 20 vai dar uma variação de temperatura de 300 graus Celsius. Então, a variação de temperatura foi essa. Então, né, aqui brincando de novo aqui de matemática, o comprimento do alumínio vai ficar. Então, repete esse 1 aqui de fora. Lembra, tem que resolver aqui dentro primeiro, né? Sempre resolve o que está entre parênteses primeiro. Então, vamos lá, 1 mais. Então, não pode somar, porque aqui tem multiplicação. Vou fazer a mesma brincadeira. Eu vou multiplicar 22 vezes 3. 22 vezes 3 vai dar 66, né? Então, fica 66, 10 elevado a menos 6. Essa multiplicação aqui no caso. Opa, repito, desculpa, e esqueci de colocar aqui os dois zeros. Então, cuidado, tá vendo? Matemáticazinha, mas vamos voltar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Faltou eu colocar aqui os dois zeros que eu não coloquei. Então, 22 vezes 3 dá 66, e os dois zeros aqui coloca os dois zeros, ou seja, 6.600, né? Aqui vezes 10 elevado a menos 6. Agora tá certo? Então, 6.600, 10 a menos 6, essa continha aqui, dessa multiplicação da base 10 aqui. Então, comprimento final do alumínio, vamos lá de novo, vai ficar 1 vezes... lembra, a gente não pode somar isso com isso, porque aqui tem uma multiplicação, tem que transformar também esse cara aqui em número normal. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá para o outro, né? Vou até fazer aqui então de ladinho de novo, para a gente relembrar como é que a gente pega um número que está em base 10 e converte ele para número normal. Passa a andar para cá, quantas casas tem aqui no caso no expoente? Então são 6 casas, né? Então anda para cá 6 casas. Então contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe a vírgula na frente. Então 0 à esquerda não conta, né? Então fica 1, 2, 3, 4. Esses dois zeros não é preciso colocar aqui, né? Para aqui no 66, já tá bom aqui, né? Então, isso aqui, 10 a menos 6, é esse cara aqui. Vamos trocar aqui, então fica 0,0066. Agora sim, né? Só número com número, a gente pode somar esse 1 com aquele carinha lá. Então, comprimento final do alumínio vai ficar 1 vezes, aqui no caso, 1 mais isso, vai ficar 1,0066. E multiplicando 1 vezes isso, então o comprimento do alumínio vai ficar 1 vezes isso é ele mesmo, então vai ficar 1,0066 metros, né? Então, como a gente pode perceber, de fato o alumínio dilatou mais que o ferro, né? Dilatou, né, quase aí, o dobro não é, mas quase isso, né? Então o alumínio cresceu mais que o ferro. Bom, mas o problema não perguntou isso. O problema não perguntou quanto que o ferro dilatou, quanto que o alumínio dilatou. Ele quer saber o comprimento final da barra. Para a gente achar o comprimento final da barra, então a gente vai somar, né? Então o comprimento final da barra, eu vou somar o comprimento final do ferro mais o comprimento final
do alumínio que a gente acabou de achar. Então, o comprimento final que isso vai ter vai ficar 1,0036 mais 1,0066. Né? Então, somando esses dois carinhas, vai dar quanto? Vai dar 2,0102, né? Então, metros. Então, o comprimento final dessa barra aqui, somando, né, esse cara mais esse, vai dar exatamente 2 metros, 2,0102 metros no caso. Aqui no caso, então, o comprimento final seria aqui a alternativa E. Esse é o comprimento aqui do conjunto. Facinho? Talvez aqui o mais complicado seria essa questão aqui da matemática, mas tomar cuidado aqui com a base, né, com o expoente, saber transformar de base 10 para um número comum ajuda, né, a resolver aqui a conta, e basicamente é isso.